Ao longo da nossa saga na série Caminho para a Regularização, percorremos sobre os detalhes da REURB e da uso capião. Mas e o imóvel herdado pós-morte? Até que a transferência seja concretizada, ele também está irregular. Vamos entender o processo de inventário para a regularização desses imóveis? Antes de mais nada, devo mencionar que a regularização de imóvel por meio de um inventário é um processo legal que envolve a transferência de propriedade de um falecido para os seus herdeiros, seguido pela atualização dos registros de propriedade para finalmente a transferência a ser reconhecida e o imóvel estar devidamente regular. Entendido isso, agora vamos ao passo a passo do processo de inventário. O primeiro passo é o início do inventário, quando, após o falecimento de um proprietário de imóvel, os herdeiros devem iniciar o processo de inventário, o que envolve a nomeação de um inventariante que será responsável por administrar o patrimônio do falecido. O segundo passo será o levantamento dos bens do falecido. Nesta etapa, o inventariante deverá fazer um levantamento de todos os bens do falecido, incluindo os imóveis e as dívidas, tarefa que pode exigir a obtenção de documentos como certidão de óbito e a escritura do imóvel. O terceiro é a partilha de bens. Neste momento, os herdeiros devem determinar como os bens serão distribuídos entre eles. Esta divisão deve ser consensual para tornar o processo mais vantajoso e rápido, já que, se não houver o consenso, o processo poderá se arrastar por anos. Aliás, esse é um divisor de águas entre o inventário extrajudicial e o inventário judicial. Assim como vimos no caso da uso capião, o processo de inventário também pode tramitar diretamente em qualquer tabelião de notas, desde que todos os herdeiros sejam maiores de idade ou emancipados e capazes. Exista consenso entre os herdeiros quanto à partilha dos bens. Não haja testamento válido deixado pelo falecido e que estejam representados por um advogado ou defensor público. Maravilha, então. Havendo preenchido todos esses requisitos, o inventário se finaliza em 3 passos, sendo o quarto o de protocolar o pedido no cartório, quando o advogado já terá devidamente coletado os documentos necessários e provavelmente redigido uma petição com os dados principais do inventário. Então, é só escolher um cartório, protocolar o pedido e aguardar a emissão da guia para o pagamento do ITCMD. O quinto e penúltimo passo será o da lavratura da escritura pública. Após a análise do cartório sobre toda a documentação entregue e também do levantamento das dívidas deixadas pelo falecido, se houverem, o tabelião irá elaborar uma minuta da escritura pública de inventário extrajudicial, a qual os herdeiros e o advogado devem comparecer ao cartório para que todos assinem e ela seja lavrada. Vou fazer um adendo aqui para esclarecer que todas as dívidas serão liquidadas com o patrimônio do falecido, até que os débitos se esgotem ou até que seja atingido o limite da herança. Por fim, o sexto passo será o da transferência dos bens. No caso dos imóveis, os herdeiros deverão levar a certidão do inventário e apresentá-la junto aos demais documentos solicitados pelo cartório de registro de imóveis para que a transferência aos herdeiros seja concretizada. Agora, voltando lá no terceiro passo. O terceiro é a partilha de bens. Neste momento, os herdeiros devem determinar como os bens serão distribuídos entre eles. Não havendo consenso entre os herdeiros sobre a partilha de bens ou outro requisito que mencionei anteriormente para o inventário extrajudicial, será um juiz quem determinará a divisão dos bens forçadamente. Então, sendo o inventário judicial, o quarto passo será o da petição inicial, quando um advogado irá redigir um pedido ao juiz, apresentando a causa e todos os documentos pertinentes aos bens do falecido, e também a qualificação dos herdeiros para a análise do direito. O quinto passo será o da aprovação judicial. Após aberto o inventário, é apresentado o inventariante,
E o processo segue o seu andamento com a citação de todos os herdeiros e interessados, que podem ser credores, Ministério Público, quando há direito de incapazes, cônjuge, filhos, entre outros. O sexto passo será o do pagamento do ITCMD. Como no caso anterior, o imposto causa-mortes e doação deverá ser pago pelos herdeiros. Neste caso, o pagamento do imposto será determinado pelo juiz e o inventariante deverá protocolar o procedimento administrativo junto ao posto fiscal para recolhimento tributário, quando serão geradas as guias para pagamento e, posteriormente, a Fazenda do Estado se manifestará nos autos, informando a quitação e nada opondo ao prosseguimento do feito. Seguimos então para o sétimo passo, que é o da homologação da partilha. Após a conferência do plano de partilha, isto é, depois da Contadoria Judicial atribuir igualitariamente a divisão dos bens, de acordo com a participação de cada um dos herdeiros na herança, o juiz irá conferir a validade e eficácia sobre a partilha, direitos e obrigações da herança e aprovar a emissão das cartas de adjudicação. Por fim, o oitavo passo será o da atualização dos registros. Após o trânsito em julgado da decisão que homologou a partilha, é expedido o documento chamado final de partilha. Este é o documento que permite que seja feito o registro formal junto ao cartório de registro de imóveis, ou seja, a transferência da titularidade do bem para os herdeiros. Agora, vamos a algumas informações adicionais. O início do inventário deve ocorrer em até 2 meses a contar da data do falecimento do proprietário. Atenção para esta informação. Este prazo é especificado em lei e, se ele não for cumprido, será cobrado uma multa de 10% sobre o total do imposto ITCMD. Se o atraso for maior que 180 dias, a multa será de 20% e ainda é somado mais 10% a cada 12 meses de atraso. O custo para uma ação de inventário pode variar entre 10% e 20% do valor total dos bens e direitos envolvidos na herança, considerando os honorários advocatícios, o imposto ITCMD e o custo de emolumentos do cartório e encargos processuais. Saiba também que todos esses valores vão variar de acordo com o estado e do valor do bem. O ITCMD, por exemplo, pode sozinho chegar a 8% sobre o valor do imóvel. No estado de Minas Gerais, a taxa é de 5%. Já os prazos você pode considerar a média de 2 anos para o inventário judicial, se tudo correr bem, e de 1 a 6 meses para o inventário extrajudicial. Buscar a assistência de um advogado especializado em inventário para orientar os pormenores de todo o processo e garantir que ele seja realizado de maneira adequada é um dos passos mais importantes nesta hora. Espero que esse vídeo tenha sido informativo e útil para você. Se gostou, não se esqueça de expressar o seu apoio clicando no botão like e deixando o seu comentário. Compartilhe também com aqueles que possam se beneficiar dessas informações. Até a próxima jornada no universo dos negócios.